Bem, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Pablo Fernandes, sou pastor na igreja Verbo da Vida de Imperatriz. Estou aqui de passagem, mas essa aqui nunca deixará de ser minha casa, amém? Então, por que eu estou me apresentando? Porque eu vejo que tem muita gente nova, glória a Deus, amém? E eu creio que vai chegar mais ainda, porque nós temos recebido uma palavra que a partir desse lugar haverá um lançamento de ministros, de pessoas com um chamado poderoso da parte de Deus. E quem sabe essa pessoa não pode ser você, amém? Basta você obedecer, porque eu tenho certeza que na obediência existe uma promoção da parte de Deus. Então, se você está aqui nesse lugar, eu creio que Deus pode te levantar para coisas grandes, para coisas poderosas e sobrenaturais, amém? Nunca ache que você é alguém comum, você é alguém sobrenatural, chamado para fazer coisas sobrenaturais, porque você tem uma visão da parte de Deus. Sabe, irmãos, Deus tem um futuro para você. E você precisa acreditar que Deus tem um futuro para você. Porque não basta somente você saber. Você precisa acreditar e colocar toda a tua confiança na palavra que saiu da boca de Deus. Porque quando uma palavra sai da boca de Deus, irmãos, ela pode sair de forma inspirada, saiu da palavra dele. Mas é possível que ela não aconteça se você não cooperar com aquilo que Deus disse. Amém? Então é necessário uma cooperação, porque Deus te deu uma visão. E eu quero falar um pouco nessa noite de você administrar os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos vão te levar para o futuro que Deus projetou para você. Mas por outro lado, os pensamentos que o diabo coloca na sua cabeça também vão te levar para o futuro que o diabo projetou para você. Porque da mesma forma que Deus tem um futuro para você, o diabo também tem um plano. E sabe, irmãos, nós acreditamos que não existe a batalha espiritual porque o diabo é o inimigo derrotado. Mas a gente não pode desprezar os seus ardis, porque ele é o inimigo das nossas almas. E como um lutador, irmãos, num ringue que não pode baixar a guarda, porque senão ele pega um soco na cara, a gente também não pode baixar a guarda da nossa vida espiritual. Porque se a gente baixar a guarda da nossa vida espiritual, a gente vai acabar recebendo um golpe que a gente não deveria receber, se tivesse a responsabilidade de guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra ele. Então, querido, eu vou te dizer uma coisa, essa é uma noite no qual Deus está levantando aqui lutadores, que vão manter a sua guarda alta, contra toda e qualquer investida do diabo, porque ele pode ser o inimigo das nossas almas, mas nós não podemos perder o entendimento de que ele é o inimigo derrotado. Ele só quer atrasar a nossa vida. Mas, irmão, se a gente se manter firme na palavra de Deus, nós vamos cumprir todos os dias que Deus projetou para nós vivermos aqui nessa terra. Então eu quero te falar, irmãos, que existe um relatório da parte do diabo preparado contra você. Mas a gente não pode ficar atento, irmãos, àquilo que o diabo está fazendo. Jesus disse que nós somos chamados para destruir as obras de Satanás, não para observar. E às vezes, irmãos, a gente está perdendo muito o nosso tempo observando aquilo que o diabo está fazendo, quando Jesus nos chamou para destruir aquilo que ele está fazendo. E a gente precisa se concentrar nisso, irmãos, e não absorver pensamentos e sugestões diabólicas que vão nos atrasar, nos tirar do plano de Deus. Mas eu quero começar com você nessa noite, que você possa abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Você precisa administrar os teus pensamentos. Fala aí para o teu vizinho do teu lado. Você precisa administrar os teus pensamentos. Exatamente. Então, em Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, diz o seguinte: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. No verso 26 diz: eles não retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, diga comigo, mas, de porém, contudo, todavia, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa.
Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos, subamos e tomemos posse daquela terra. É certo que venceremos. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esses espias, eles foram para uma missão de reconhecimento. E a palavra de Deus diz que quando eles voltaram dessa missão de reconhecimento, eles trouxeram o fruto da terra. E o fruto da terra era bom. Amém? O fruto da terra, tudo aquilo que eles trouxeram, demonstrava que de fato a terra manava leite e mel. Era uma terra próspera. E eles tinham algo que era visível e palpável, que demonstrava que aquela terra era assim. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aqueles homens colocaram os olhos no lugar errado. Eles trouxeram os frutos e disseram: está aqui, é assim mesmo. Mas, e sabe o que às vezes destrói a nossa vida, irmãos? É exatamente esse mas. O que destrói a vida de um cristão é esse mas. Porque a gente deveria parar no fruto e não nas circunstâncias que se apresentam diante das nossas vidas. Eles tinham tudo aquilo que era suficiente para que eles pudessem se apoiar de que a promessa que Deus deu iria acontecer. Mas eles tiraram a visão. Diga comigo, eles tiraram a visão. Porque, irmãos, a visão é fruto daquilo que nós pensamos. E quem sabe que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade em algum momento? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esses homens tinham um relatório. Eles tinham lá algo, lá, está aqui o fruto da terra, mas olha, mas lá tem gigante. Quem foi que perguntou que Moisés estava esperando um relatório negativo? Não! Mas eles disseram: não, mas tem isso aqui. Mas alguém gritou, diga comigo, alguém gritou. E disse: ei, subamos e possuamos a terra. Irmãos, eu vou te dizer, o grito, ele é um instrumento divino para parar a incredulidade. Porque talvez se aqueles homens continuassem falando do relatório negativo, a fé dos outros seriam afetadas. E é necessário um grito no meio da incredulidade para que as pessoas calem a boca de uma forma educada e parem de mostrar que há um relatório contrário. Porque onde nós colocamos a nossa visão e nós meditamos em cima daquilo, aquilo se torna uma realidade para nós. Porque o que nós pensamos pode se tornar um fruto na nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa é fruto daquilo que a gente está vendo. Agora deixa eu te dizer algo, irmãos. O problema, às vezes, das nossas vidas é que os nossos olhos estão no lugar errado. E pelos nossos olhos estarem no lugar errado, nós começamos a meditar naquilo que nós estamos pensando. Aleluia! E é aí que entra a palavra de Deus, que vai nos ajudar a administrar aquilo que nós estamos pensando. Porque você tem uma visão da parte de Deus. Irmãos, existe uma visão coletiva de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja, mas existe uma visão individual. E existe alguém que vai fazer de tudo para que essa visão, que é individual, não aconteça na tua vida. E esse alguém é Satanás. Porque nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra todos os principados e potestades deste mundo tenebroso. Eu quero que você vá comigo lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 1. Mas não esquece o que nós acabamos de ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Preste atenção nesse termo, padrões humanos. Amém? Ele continua dizendo assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos como homens.
E aí qual é o discurso que nós percebemos? Não, pastor, é porque o senhor não sabe, né? Eu sou humano. Sim, o apóstolo Paulo não negou a humanidade, mas ele está dizendo, você é humano, mas não luta como humano. O problema, irmãos, é que a gente sabe da nossa humanidade e quer lutar com a nossa humanidade, mas o apóstolo Paulo não está dizendo que é assim. Embora sejamos humanos, não lutamos como humanos. E aí é que entra, irmãos, que muitas vezes estamos perdendo batalhas que na verdade Deus já estava desejando que nós ganhássemos. Porque a gente está lutando na força do nosso próprio braço. Quando o Senhor está nos convidando para viver uma vida vitoriosa pela palavra. Amém? Porque essa batalha espiritual que você diz que é uma batalha espiritual, na verdade seja o fruto de uma luta humana. Que você está querendo realizar na força do próprio braço. E você está dizendo, pastor, se você não sabe, eu estou numa batalha. Não, você está lutando só uma luta na força do seu próprio braço. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Aleluia! As armas com quais lutamos não são humanas. Nunca mais você vai dizer, mas é que o senhor sabe, né, pastor? Eu sou humano. Sim, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que vocês sejam encontrados irrepreensíveis em tudo, no espírito, na alma e no corpo. E sim, o apóstolo Paulo colocou de forma proposital, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E aí você diz, mas eu sou humano. E talvez seja por isso que você está batendo cabeça com tanta coisa que você já deveria ter resolvido. Porque embora vivamos como homens, não lutamos como homens. Aleluia! Deus está te levantando, irmãos. E como é que é a nossa luta? Ele vai dizer. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, diga comigo, ao contrário. São poderosas, diga comigo, poderosas. Em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra fortalezas no original é qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus. Qualquer pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus? É a palavra de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas para destruir qualquer coisa que se levante contra a palavra de Deus. Aleluia! Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que nós temos uma batalha que já foi vencida na cruz do Calvário. Temos o inimigo das nossas almas que já foi derrotado. E se nós soubermos lutar com as armas certas, nós vamos ter a consciência de que somos vitoriosos em tudo. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E onde é que essas fortalezas acontecem? Pensamentos, sugestões. Irmãos, antes de Satanás afetar o corpo, ele afeta a mente. É por isso que eu não vou dizer isso porque eu não tenho um padrão de saúde para te dizer isso, eu não sou médico, a gente tem médico aqui, mas na maioria das coisas que a gente sabe, começa aqui. Começa aqui e flui para o corpo. Porque aquilo que você muito medita se torna uma verdade. Mas aquilo que você destrói pela palavra de Deus, as fortalezas que o diabo levanta contra a tua mente, e você destrói pela palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus como verdade para a tua vida, você vai perceber que, como o irmão Reagan diz, a palavra de Deus é um remédio infalível. Aleluia! Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Resumindo, somos homens, mas não lutamos como homens. As armas da nossa milícia não são carnais. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas que lutam de forma carnal. Existem cristãos que estão lutando de forma carnal. O que é lutar de forma carnal? Não necessariamente que você está no pecado, mas simplesmente você está tomando atitudes que são atitudes de carne. Tentando resolver as coisas do teu próprio jeito, na força do teu próprio braço, dizendo, eu consigo, quando na verdade Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. A gente não pode nada sem Jesus, a gente não anda sem Jesus, a gente não vive sem Jesus.
Aleluia! Então nós precisamos, irmãos, administrar todos os pensamentos que chegam na nossa mente. A nossa mente, irmãos, tem que ter uma peneira. E essa peneira é a palavra de Deus. A peneira no coração do homem é a palavra de Deus. Chegou o pensamento, vamos passar no crivo da palavra. Se estiver em linha com aquilo que a palavra de Deus diz, permanece. Mas se não tiver, o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora. Versículo 5. Destruímos argumentos. Vou ler de novo. Destruímos. Não é Deus que destrói. Nós destruímos. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? A palavra de Deus. Destruímos todo o argumento. Vamos para um exemplo. O diabo está lançando na tua mente: você vai morrer com essa enfermidade. Aí você traz para a palavra de Deus, Isaías capítulo 53, versículo 4. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos curados. Estou destruindo argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, querido, quando nós conseguimos administrar esses pensamentos, você já teve a experiência de ver os teus pensamentos te levarem para um lugar que você não queria ir? De vez em quando, irmãos, a gente se pega e a gente faz assim, ó, sei nem porque que eu estou pensando nisso. Todo mundo passa por isso. E não ache que isso é somente uma coisa científica, psicológica, não. É uma coisa espiritual. Porque se a gente não adestrar adestrar mesmo, irmão, os nossos pensamentos, trazendo, como o apóstolo Paulo vai dizer agora, verso 6. Diz assim, continuando verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, tornando obediente a Cristo. O que é trazer cativo? Os nossos pensamentos têm que ser trazidos como escravo. Cativo é escravo. Você traz o pensamento, coloca mesmo uma guia nele e diz: de jeito nenhum, você não vai pensar aquilo que o diabo quer que eu pense, você vai pensar aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. É por isso que ele diz: trazendo cativo, trazendo como escravo todo pensamento em obediência à palavra de Deus. Pastor, é fácil? Não, mas é possível. Porque nós estamos cercados de adversidades todos os dias, circunstâncias que nos cercam, tentando nos consumir. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: você não é aquilo que você está passando. Agora, quando você medita muito nisso, você se torna o que você está passando. Quando você medita muito naquilo que você está enfrentando, você se torna exatamente isso que você está enfrentando. Aí, por outro lado, é mais fácil jogar na soberania de Deus do que assumir a responsabilidade que a gente está errado e deveria estar pensando o que é certo. E quando as coisas acontecem, a gente diz: é porque foi da vontade de Deus. Não foi. Nós não soubemos trazer como cativo o pensamento. Nós não soubemos trazer como escravo aquele pensamento e dizer: eu não vou pensar isso. Eu não sou isso que o diabo está dizendo que eu sou. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Agora, irmãos, você só pode expressar, você só pode pensar aquilo que você medita. É por isso a advertência de Deus para Josué: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite para que os teus caminhos prosperem. A prosperidade de Josué era proporcionalmente condicional ao tanto que ele meditava na palavra de Deus. Aleluia! Agora, você quer viver uma vida dizendo: a minha prosperidade é pelo meu trabalho, é pelo meu esforço. Sim, faz parte, mas não é o todo. Não é a prioridade, não é a primazia. A primazia é: medita no livro da lei de dia e de noite para que os teus caminhos prosperem. O trabalho é a consequência. E é por isso, irmãos, que a gente vai pensar aquilo que a gente medita. Agora, o que é que a gente está meditando? Você chega em casa e o que você medita é o quê? É um relatório médico? É uma pesquisa no Google? Aleluia! São pesquisas de sintomas que você está enfrentando e você coloca lá no chat GPT? Ele mente. E muito bem, né não, Léo? E muito bem. O Google mente. Aleluia! Agora, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade. Se você quiser dar um Google, dá um Google na palavra de Deus. Porque todas as vezes que você traz um pensamento, a palavra de Deus, um argumento maligno, a palavra de Deus sempre tem uma resposta.
E as respostas de Deus são: sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Olha só, irmãos, Deus pensa, eu é que sei os pensamentos. Agora, irmãos, você sabia que você pensar contrário àquilo que Deus pensa sobre você é desobediência? Porque Deus está dizendo: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Agora, pensar contrário àquilo que Deus pensa, querendo ou não, é uma desobediência, porque a gente está de encontro àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Pensamento de te fazer prosperar, de te tornar uma bênção nessa terra, de te tornar frutífero, de te tornar cheio do Espírito Santo. E você está trazendo os pensamentos daquilo que você está enfrentando. Irmão, problema todo mundo enfrenta. Talvez o teu gigante aí é diferente do meu. Mas todo mundo tem um gigante. Todo mundo tem um leão para matar amanhã. Ou até hoje mesmo. Agora, deixa eu te dizer, irmãos, você acha que o meu Deus é diferente do seu? Não. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. E às vezes a gente está olhando para pessoas que estão tendo um resultado maior, e a gente está dizendo: Deus ama mais ele. Não, Ele está correspondendo mais às expectativas daquilo que Deus pensa sobre ele. E eu vou te dizer, irmão, se Deus tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que eu desejo, qual é o direito que eu tenho de pensar o contrário daquilo que Deus pensa sobre mim, irmão? Qual é o direito que eu tenho de pensar: eu sou um fracassado, o médico deu esse relatório e vai ser desse jeito mesmo. Você está dando um decreto profético, irmãos, na tua vida. Cada coisa que sai da nossa boca é um decreto profético. Você está assinando ali um livro, botando um carimbo e dizendo: vai ser assim. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, trazer esses pensamentos cativos e dar um decreto em cima deles: não será desse jeito, será como a palavra de Deus diz que será. Romanos capítulo 12, no versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Tem gente que quer experimentar sem renovar, não tem como. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Estar doente é bom? Não. Ficar liso é bom? Não. E não venha me dizer que é com essa falsa humildade. Não é bom. E como a gente faz para experimentar essas coisas? Claro, botamos a base e viver uma vida de princípios na palavra de Deus, longe do pecado, em santidade, e depois nós temos a consciência: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita, essa é a vontade de Deus para você. Qualquer coisa fora disso, lança fora, porque é sugestão diabólica para você. Agora é necessário uma renovação, é necessário pensar nas coisas do alto e não naquelas que são da terra. Irmãos, eu gosto daquilo que Léo, quando prega, diz. Quando Léo prega, ele diz: o diabo não quer roubar teu carro, teu dinheiro, nada, ele quer roubar a palavra. Se ele roubar a palavra, você já perdeu tudo, irmão. Se ele roubar a palavra do teu coração, já era, porque você vai começar a pensar nas coisas que você está enfrentando. E talvez você chegou aqui nessa noite pensando um monte de coisa. A tua mente está carregada de pensamentos contrários à palavra de Deus, carregada de preocupações, carregadas de ansiedade, carregadas de medo. E o que nós fazemos? Eu trago como cativo, eu trago como escravo, eu digo: epa, eia, subamos e possuamos. E ele diz: porque certamente já é nosso. Irmãos, esse certamente é uma convicção de algo que não se pode alterar. Certamente é uma convicção de algo que não se pode alterar. Já está escrito, não tem como mudar. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter um posicionamento no qual eu estou adequando os meus pensamentos à palavra de Deus. Eu estou moldando os meus pensamentos à palavra de Deus. Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, você não vê Deus criar nenhuma mazela. Você não vê Deus criar o homem em um ambiente de desgraça.
Você não vê Deus criar um homem em um ambiente de falta. Você não vê Deus criar um homem em um ambiente de miséria, de doença. Então que teologia miserável foi essa que criaram por aí para dizer que Deus está fazendo essas coisas ruins com as pessoas? Se você não consegue ter um pouco de raciocínio, pensa pelo menos na criação. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou os animais, deu autoridade ao homem. O homem perdeu porque desobedeceu. E Deus diz: eu não desisto deles. Jesus, agora é contigo. Para quê? Vai restaurar, trazer o homem para a condição original de novo. Trazer o homem para a sua condição original. Qual é a condição original? Domínio, governo sobre todas as coisas. Domínio sobre a miséria, sobre a falta, sobre a doença, sobre a morte, sobre a pobreza. Aleluia! Então qualquer coisa que esteja fora disso, irmãos, lança isso fora. Joga isso fora. Então eu vou te dizer, irmãos, essas coisas, elas não vão sair da tua mente por imposição de mãos, não. Tudo bem, alguém pode orar e impor as mãos sobre você, mas é necessário, irmãos, uma cooperação sua. O apóstolo Paulo diz: somos cooperadores de Deus. Deus pode fazer tudo, mas não pode fazer a sua parte. E qual é a minha parte? Meditar no livro da lei de dia e de noite, para que os meus caminhos venham a prosperar. Salmos capítulo 1, vamos lá, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Tem alguém aqui que não segue o conselho dos ímpios? Se tiver, arrependa-se. Não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação ou o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Que história é essa de que a gente tem que aprender com os nossos erros? Que isso, irmão? A Bíblia está dizendo: se você meditar no livro da lei de dia e de noite, tudo o que você faz prospera. Diz: pastor, que a gente está crescendo com os nossos erros. Deus não está chamando a gente para crescer com os nossos erros, não, irmão. Deus está chamando a gente para viver uma vida na palavra, e tudo aquilo que a gente fizer prospera. E prosperidade é um conjunto de coisas que faz parte da vida de todo cristão. Porque esses dias eu vi alguém perguntou numa caixa de pergunta para um pastor: mas pastor, o senhor não acha que a morte de Jesus foi só para a gente ser salvo? Peraí, se for só para a gente ser salvo, por que a gente está aqui? A gente era para ter sido teletransportado para a glória de Deus. Mas se já ainda estamos aqui, existe algo para fazer, mas existe algo para viver. E se a gente tiver a nossa vida na palavra de Deus, tudo o que a gente fizer vai prosperar, irmão. Porque a Bíblia está dizendo: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmãos, quando nós colocamos esse ribeiro de água é a palavra. Quando a nossa vida está na palavra, irmãos, os nossos pensamentos são moldados segundo a própria palavra. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: se você passar muito tempo meditando no que você tem visto nas redes sociais, se o que você tem visto nos jornais, o que você tem visto por aí, você pode ter certeza, você vai se tornar exatamente aquilo que a televisão diz. Você vai se tornar alguém em crise, você vai se tornar alguém doente. Eu vou te dizer algo, irmãos: depois da criação de vídeos curtos, que são os famosos Reels, o número de pessoas com ansiedade duplicou. Porque é uma dopamina barata. E a gente está sendo alimentado o tempo todo de informação, passa, informação chegando. E a mente da gente começa a ficar o quê? Sobrecarregada de informação. Quando na verdade Deus está dizendo: se você só meditar na minha palavra já é o suficiente. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma vida social. Eu estou dizendo que você deve ter a palavra de Deus como a primazia da tua vida. Porque se a palavra de Deus for a primazia da tua vida, você vai saber administrar tudo aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê vai doutrinar os teus pensamentos. É fácil você encontrar alguém que está pensando fora da palavra de Deus. Como? Através daquilo que ele fala, irmão. Você encontra uma pessoa, aquilo que ela expressa com a boca é fruto daquilo que ela está pensando. E aquilo que ela está pensando é fruto daquilo que ela está crendo. Aleluia!
Nós lemos aqui a história, os espias chegaram com relatório. Olha, está aqui o fruto, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo outro. A gente até diz, o Brasil é um país muito bom de viver. A gente mostra as qualidades, mas a gente não esconde os deveres. É bom de viver, mas você sabe, né? As coisas estão ruins, estão piores, e isso, aquilo. Irmão, deixa eu te dizer, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te chamou e te levantou para você mudar uma história, para você mudar uma nação, para você ser como um ponto de contato da manifestação da glória de Deus te usar de uma forma tão poderosa. Porque, irmãos, quando os nossos olhos estão no lugar errado, não existe como ter um poder de transformação através da nossa vida, porque a gente está pensando o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que Deus mudou o cenário de nações através de... Irmãos, eu estava lendo a história de Josias, uma criancinha, mas que se revoltou com a situação. Josias ficou revoltado. E sabe o que às vezes está faltando para a gente, irmãos? A gente ficar revoltado com algumas coisas. A gente não ficar conformado, como Romanos 12:2 diz, não vos conformeis, e às vezes a gente está conformado, mas Deus está buscando de fato pessoas que estão revoltadas, porque onde existe uma revolta há um avivamento. Todas as vezes que você olha na Bíblia, um avivamento começou através de uma grande revolta. Neemias, revolta. Jesus, revolta. Paulo, revolta. Não é para ser assim. Agora, quando a gente está muito acostumado e dizendo, porque é assim mesmo, né? A gente já se amoldou ao padrão do mundo e está dizendo assim, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E quem foi que disse que Deus chamou a gente para sobreviver? Deus não chamou a gente para sobreviver não, irmãos. Deus nos chamou para viver vida em abundância, reinando em vida. Agora, reinar em vida não é sobrevivência. Reinar em vida é você viver segundo os padrões da palavra de Deus, no qual nenhum tipo de coisa vai destruir aquilo que Deus está construindo na tua vida, se você estiver meditando de dia e de noite, meditando de dia e de noite. Coloca no teu ouvido. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus é um remédio infalível. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, irmãos, eu vou te dizer, a palavra de Deus ela é um remédio infalível. A palavra de Deus, irmãos, ela traz uma transformação na vida de todo cristão. A palavra de Deus transforma a nossa vida, se nós deixarmos ser transformados por ela. Aleluia. Irmão Reagan dizia, você não pode fazer nada por alguém que não quer ser mudado, por alguém que não quer ser transformado. Ainda que você diga, está escrito, está aqui, mas se a pessoa não tiver um comportamento que esteja associado àquilo que a palavra de Deus diz, ela não vai viver. Então, queridos, eu estou te convidando nessa noite para você trazer todo o pensamento cativo, em obediência, como escravo mesmo. E eu vou te dizer, irmãos, existem formas de você escravizar um pensamento. Como? Meditação na palavra, oração e outras línguas. Apóstolo Paulo diz, quando eu falo em outras línguas, eu oro de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Mente. Eu poderia ter passado, eu esqueci, mas eu vou te resumir. Eu acredito que você já tenha visto esse vídeo pelas redes sociais, pelo YouTube. É um vídeo muito antigo. Mas um determinado médico neurocientista, ele tinha uma curiosidade para saber o que acontecia com os cristãos quando eles oravam em outras línguas. E ele pegou umas mulheres do manto nas igrejas americanas, que quando você olha já sabe, se você tiver com a vida errada. Mas ele disse, eu quero fazer um estudo com essa igreja. E ele começou a trazer trouxe duas mulheres, algumas pessoas para o consultório dele, e começou a encher elas de eletrodos, colocou aqui. Ele disse assim, eu quero que você... Ele não era cristão evangélico não, irmão, nem católico. Era alguém que tinha uma curiosidade de saber o porquê que esse povo dentro da igreja fica... Ele queria entender. E ele colocou o eletrodo nessa mulher e ele disse, eu quero que você ore na sua língua nativa, no americano. E ela começou, irmãos. Irmão, quando começa a fazer assim, já sabe que vem coisa grande aí. E ela começava a escutar o louvor e orando. E ele disse, agora eu quero que você ore em outras línguas. E ela começou.
quando terminou o estudo, ele foi fazer um comparativo com as duas tomografias, as duas imagens. A imagem na qual essa mulher orava com a linguagem nativa dela, americana, o lóbulo frontal dela permanecia ativo o tempo todo, ou seja, em grande alerta. Quando ela começou a orar em outras línguas, aquele lóbulo frontal ficou totalmente desativado. Ele não tinha função nenhuma ali. Quando eu falo em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E em espírito falo mistérios que ninguém compreende, mas Deus compreende. E aí as pessoas dizem, não, mas a Bíblia está dizendo, mas eu não acredito não. Então, já que você é alguém racional, vai no YouTube, procura lá. Teste com oração em línguas, estudo americano. Pronto. Aí você não vai ter mais desculpa, né? Mas eu te aconselho a crer primeiro na palavra de Deus, para que você possa apoiar a sua fé não em sabedoria humana, mas nas demonstrações do Espírito e do poder de Deus, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana. Então, irmãos, quando nós oramos em outras línguas, nós vamos perceber que os nossos pensamentos vão começar a ser silenciados, porque naquele momento é uma comunhão direta com o Senhor. Não há nenhuma interrupção, não há nada que está nos tirando daquele ambiente. E é por isso que esse conhecimento da oração em outras línguas tem sido deturpado por aí, dizendo, não, língua não é para hoje não. Irmãos, só não é para hoje para quem não sabe o poder do que a oração em outras línguas tem. Mas para quem sabe o poder que tem a oração em outras línguas, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, é uma transformação sobrenatural. E você vai perceber que quando você sai daquele lugar, aqueles pensamentos que você tinha, você já não tem mais. Porque há uma transformação, há um renovo do Espírito Santo. Então, querido, eu quero te dizer, eu estou te convidando nessa noite para você pensar certo. Se você pensar certo, você vai falar certo. Se você pensar certo, você vai crer certo. A tua vida, Deus chamou para que ela pudesse andar alinhadinha, segundo os padrões da palavra de Deus, bem certinho. Não existe essa história, não, é que os caminhos de Deus são tortuosos, né? Ei, não, os caminhos de Deus são perfeitos. Como? É pela palavra dele. E como eu faço para viver? Andando na palavra dele, pensando aquilo que a palavra dele diz, andando em cima daquilo que a palavra dele diz, vivendo aquilo que a palavra dele diz. Aleluia! E quando você viver essa vida, você vai poder experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu quero declarar, meu irmão, se você chegou aqui com qualquer tipo de pensamento confuso, qualquer pensamento contrário à palavra de Deus, pensamento de falta, de miséria, de tristeza, de doença, se por um acaso você recebeu essa semana um relatório não tão favorável, eu te convido, traz como escravo, irmãos, esse pensamento, traz como escravo, traz a força mesmo, irmãos, e a força não é na força do meu braço, mas é na força do quarto fechado. Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, que teu pai em secreto vai te recompensar. E quando você entra naquele quarto, você começa, eu te exalto, Senhor, eu engrandeço o teu nome, eu bendigo o teu nome. Você começa a cantar, a adorar, a exaltar o nome dele. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome. E você percebe que aquela nuvem de confusão começa a ser dissipada, porque de fato, irmãos, é uma nuvem de confusão. E eu quero te dizer, a palavra de Deus é um remédio infalível. Se nós soubermos, irmãos, viver uma vida na palavra, a gente vai sair dessa vida na qual as pessoas dizem, Deus é mistério. Deus é mistério, irmãos, para quem não deixa Deus ser conhecido nele. Mas para nós que o conhecemos pela palavra, Deus não é mistério nenhum, não. É mistério para quem não abre a Bíblia. Porque, irmãos, eu vou te dizer, se Deus fosse tão misterioso, qual seria o objetivo dele deixar um livro dessa grossura? Para se tornar conhecido. Ele deseja ter um relacionamento. Ele deseja ter um relacionamento com você nessa noite. Eu vou te dizer algo, irmãos. Deus tem coisas grandes. Deus tem uma visão. Vai comigo só para a gente encerrar em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1.
Olha o que a palavra de Deus diz, eu já estou encerrando com isso, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Diga comigo, aguardarei. Muito bom. E que resposta terei à minha queixa? Vê comigo que Abacuque teve uma coisa chamada atitude. Primeiro, Abacuque teve uma atitude de ir até o posto. Abacuque teve uma atitude de tomar a posição sobre a muralha. E Abacuque teve uma posição de aguardar no Senhor. Ele foi, ele subiu e ele aguardou. Deus não fez por ele. Ele diz, eu vou aguardar, eu vou ficar na posição. E eu vou ficar aqui até eu ter a resposta das minhas queixas. Abacuque aguardou. Sabe qual é o problema de muita gente não sabe aguardar naquele lugar de oração, naquele lugar da torre de vigia? E eu fico lá, até que horas, Deus? Até que do alto. Não, mas não veio em 2 dias, até que do alto. No versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou, que eu subo e que eu aguardo, Deus responde. Todas as vezes que eu vou, que eu subo e que eu aguardo, Deus responde. Agora, se eu decido sair antes do tempo, não haverá uma resposta. Versículo 2: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. No verso 3: pois a visão aguarda um tempo designado. Diga comigo, aguarda um tempo designado. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que o Senhor respondeu a Abacuque e diz: e Abacuque, escreve a visão. Irmãos, a gente só fala e pensa aquilo que a gente medita. Às vezes, para a gente encerrar, eu vou te dar essa advertência para todos nós. Vez ou outra, nós que somos ministros, a gente é inspirado pelo Espírito Santo a chamar pessoas aqui. Às vezes pelo nome, às vezes por pessoas mesmo, dizendo: vem aqui você que está passando por tal causa. Aí a pessoa vem. E a gente começa a orar. Irmãos, isso aqui não é coisa natural, não. A gente não está brincando com a palavra de Deus. A gente não, o verbo da vida não é um circo, que a gente está aqui tentando descobrir o teu CPF, não. A gente está aqui com a seriedade com a palavra. E quando a gente diz assim, ó, vem aqui, fulano de tal, e a gente lança uma palavra, a gente está compartilhando uma visão. E perceba que Deus está dizendo para Abacuque assim, ó, Abacuque, escreve a visão. Às vezes as pessoas estão acostumadas a vir aqui à frente, elas recebem uma visão, uma palavra profética, mas elas não têm sequer o comprometimento de escrever aquilo que elas receberam. Aleluia! De escrever, de guardar, de chegar e dizer assim... Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando você recebe uma palavra aqui, tu não fica desligado, não. Os teus ouvidos continuam atentos. E entende uma coisa, quando você recebe uma palavra profética, é Deus suprindo uma necessidade que você orou. E as pessoas estão aqui, olha, Deus está dizendo que isso... Irmão, é como se Abacuque estivesse na torre de vigia, Deus dizendo assim, Abacuque, e Abacuque pegando a caneta, escrevendo, e Deus dizendo, e Abacuque, vai falando, Senhor, vai falando, que eu não vou perder nadinha. E às vezes a gente não considera aquilo que Deus compartilha. A gente volta para os nossos lugares. Ai, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Passa na outra semana. Rapaz, o que foi que Léo falou para ti? Rapaz, nem lembro mais, cara, mas foi poderoso. Foi tão poderoso que não lembra mais. Agora, Abacuque estava lá, na torre de vigia. Fala, Pai, que eu estou aqui guardando a visão. Eu estou escrevendo a visão. E Deus disse, se você escrever... E você, irmãos, Deus não mandaria Abacuque escrever se Abacuque não tivesse a necessidade de se lembrar todo dia aquilo que estava escrito. Todo dia Abacuque está escrito, ele falou, 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 está escrito. Agora deixa eu te dizer, pode ser, irmãos, que você nunca tenha sido chamado aqui à frente. E você diz, não, isso não é comigo, porque eu nunca recebi uma palavra. E eu quero te dizer, essa palavra não é suficiente para todos os dias você dizer, está escrito, vai, Pai, eu sei porque está escrito, a tua palavra diz que está escrito, eu acredito, a tua palavra diz que está escrito, eu acredito. Irmãos, a visão que Deus compartilhou para você escrever, ela já foi escrita, está aqui.
O que a gente tem que fazer? Subir, aguardar, meditar na palavra, pensar aquilo que a palavra de Deus disse para você pensar, pensando nas coisas do alto, não nas que são da terra. Problema todo mundo vai ter, irmão. A gente vai ser perseguido por causa da nossa fé, a gente vai passar por circunstâncias, nós vamos passar por adversidades. Talvez você não passa hoje, mas amanhã você passa. Eu não estou profetizando coisa ruim na tua vida, não. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fica de pé nessa noite, eu quero orar com você. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. A partir de hoje você vai pensar aquilo que a palavra de Deus diz para você pensar. Você vai andar em cima daquilo que a palavra de Deus diz para você andar. Eu creio que na verdade você está fazendo isso. Há um compromisso dessa visão, irmão. Há um compromisso dessa visão de compartilhar a palavra de Deus com você. Há um compromisso do Verbo da Vida de preservar a palavra de Deus. O nosso maior compromisso, irmãos, é compartilhar uma visão. E você tem recebido. E nessa noite eu quero orar com você, meu irmão. Feche os teus olhos. Enquanto o louvor prepara uma canção inspirada pelo Espírito Santo, eu quero orar por você nessa noite, Pai, no nome poderoso de Jesus. A Tua palavra ela é poderosa para desfazer todo o sofisma, toda mentira, todo o engano que foi levantado pelo diabo, toda adversidade, toda circunstância, todo espírito contrário que está tentando desfazer o plano do Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos nessa noite. Eu declaro todo pensamento, toda altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus, agora, no nome poderoso de Jesus, desfeitos, todo espírito de engano, nessa noite, espírito de engano, eu falo contigo agora, na mente dessa pessoa, que está escravizando a mente dessa pessoa agora, no nome poderoso de Jesus, agora, todo pensamento contrário à palavra de Deus agora, pensamentos de miséria, pensamentos de pobreza, pensamentos de depressão, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, agora, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós exaltamos a Tua presença, nós bendizemos o Teu nome. Vamos adorar o Senhor com essa canção agora. Vamos adorar enquanto os meninos de louvor estão fluindo com o Espírito Santo. Eu quero que você agora tire um tempo, você e Deus. Tudo aquilo que está trazendo ansiedade ao teu coração, trazendo cativo todo pensamento agora. Vamos lá.